o que uma palestra sobre astronomia tem a ver com ecologia da mente? Aparentemente nada, né? Entretanto, tudo, porque é a partir da família, que é o centro nuclear formador do espírito humano, que nós temos cidades, que nós temos países, que nós temos nações, e que isso tudo se insere, evidentemente, dentro do planeta, né? As cidades têm um tipo de concepção. Hoje a modernidade ela está tão rápida, ela está tão ágil, que nós pensamos que os mitos, os símbolos, a ideia de espiritualidade não está presente. E isto, na verdade, é um engano, né? E Brasília é um símbolo muito forte em relação a isso. Brasília foi projetada, foi planejada, foi pensada pelo presidente Juscelino Kubitschek e por toda a equipe que assessorou o presidente Juscelino Kubitschek dentro de uma simbologia muito profunda. E essa simbologia acompanha não só a transmigração da capital do Rio de Janeiro para cá, mas bem como essa simbologia acompanha o Brasil muito antes do Brasil ser descoberto por Portugal. Então é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Há algum tempo corre pela internet a seguinte frase: todo mundo fala em deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Nós não pensamos em deixar pessoas melhores para o planeta, porque o planeta não tem problema. Quem tem problema são as pessoas. Somos nós mesmos que temos uma subjetividade altamente antropocêntrica, voltada para dentro de nós mesmos, e executamos muito pouco. Nós temos muito conhecimento, mas nós temos muito pouca prática, né? E Brasília, nesse aspecto, acho que tem alguma coisa bastante relevante. Nós pedimos desculpa, a professora Bada avisou, mas essa palestra ela não tem como ser feita se vocês... todo mundo tem terceira visão, então nós vamos tentar usar ela, né? Como nós estamos num ambiente aberto, evidentemente que a luminosidade não está adequada, porque isso não é um cinema, mas se vocês conseguirem visualizar somente uma figura, tá bom, o resto tudo eu vou falando, a alma de vocês vai gravar. Vamos lá. Arqueoastronomia do plano piloto de Brasília, mitos e símbolos associados. Esse é o tema da palestra, ele já é uma coisa escalafobética. Eu vou tentar explicar o que é isso. É uma frase de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa fala o seguinte: a verdade não pode ser transmitida à humanidade porque a humanidade não a compreenderia. Só por símbolo, portanto, pode a verdade ser lhe dada, de sorte que, vendo o símbolo, sinta a verdade sem a compreender. Nós não estamos falando, então, de razão. Nós estamos falando de sensibilidade. Sensibilidade visual. Quantas vezes eu chego dentro de um lugar, quantas vezes olhando uma paisagem, a paisagem fala a minha razão? Não, ela fala ao meu coração. É isso que Fernando Pessoa está dizendo. A história, ela trabalha sobre dois planos, segundo o professor Fidelino de Figueiredo. Há uma história de superfície e há uma história profunda. É neste plano profundo que acontecem os símbolos. O homem é mítico. Ele é regido pelos mitos desde a Grécia. Entretanto, qual é o mito que rege a sociedade atual? É o mito do dinheiro, é o mito do comércio. Mas, dentro do programa da ecologia da mente, não é o dinheiro que nos move. É a alma, é o espírito, é algo que é transcendente, que ontologicamente define as coisas, os seres, o mundo em si. Então nós somos definidos miticamente, sim. E para entender o mito, nós precisamos primeiro senti-lo. E para senti-lo, nós precisamos tocá-lo, nós precisamos vê-lo. E Brasília é absolutamente visual, foi projetada para isso. E foi projetada dentro de uma mensagem cifrada para que, vendo, passeando, andando, alguma coisa fosse se construindo. Então, o que queria efetivamente o presidente Juscelino Kubitschek, que era maçom, com essa mudança da capital federal para se nós falamos em um novo ciclo, nós estamos falando em um novo biotipo da humanidade. Se nós estamos falando em um novo biotipo da humanidade, nós estamos falando em uma nova subjetividade, um novo ser humano. Então, que novo ser humano é esse? Porque novo é uma palavra que, gramaticalmente, quando ele vem adiante da palavra, ele significa o fluxo do velho se transformando. Então, há uma mutação planetária em evidência. Juscelino sabia disso e deixou isso plantado aqui no Planalto Central. A anunciação das eras, toda era planetária, toda nova era de peixes, era de aquário, era de virgens, ela é antecedida por sinais, por presságios. Isso tudo que a gente escuta falar, que o mundo vai acabar, terremotos, maremotos, toda mudança de era dentro do gráfico histórico, de tudo aquilo que eu tenho podido ver, vem sempre acompanhada de sinais.
de presságios, de indicativos, de uma série de coisas. Brasília, muito tem sido dito que Brasília tem a forma de um avião. Brasília não é um avião, Brasília é um pássaro. E é isso que nós vamos mostrar para vocês. E o pássaro é o anunciador da nova era. O pássaro é o símbolo mítico, altamente heráldico, importantíssimo da terceira pessoa da Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um símbolo feminino. Embora Brasília seja, enquanto arquitetura, absolutamente apolínea. E o Brasil é dionisíaco. Então é um samba do crioulo doido. Mas, talvez nessa fusão de contrastes, que já Portugal havia planejado, né, quando Dom Manuel manda a corte ir e cruzar o sangue, já há uma predestinação espiritual em relação a essa fusão de contrastes. Né? Profecia sobre a missão do Brasil. Vocês moram em Brasília e aparentemente existem muitos livros que falam que Brasília foi projetada a partir do sonho de Dom Bosco. Também Dom Bosco entra nesta grande corrente que vai falar sobre as profecias que falam sobre uma missão espiritual do Brasil em um determinado momento. Eu linkei aqui algumas. Há uma vastidão profética sobre o Brasil que ultrapassa o cenário da Europa. Primeira delas, então, o sonho de Dom Bosco é muito relevante. As profecias de Vishnu Purana na Índia. As profecias de Vishnu Purana na Índia são os Puranas, são os Vedas, é a literatura mais arcaica da Índia. Dentro das profecias de Vishnu Purana, existe claramente o nome Brasil, Brasil ou Brasilã, que coincide com o nome da língua primitiva do Planalto Central. O Brasil sempre se chamou Brasil, mesmo antes dos portugueses chegarem, dentro de uma outra leitura. Nas profecias de Vishnu Purana está dito que a terra que primeiro solidificou e esfriou está destinada a ser o berço e o termo final da humanidade. E as profecias pontuam claramente que essa terra está ao ocidente e que é o suposto paraíso perdido. Né? E vai por aí afora. A terra de Gondwana e a tradição tibetana. O Dalai Lama, muitos anos atrás, quando ele esteve no Brasil, ele veio abrir a tradição tibetana no Brasil e ele falou claramente que ele estava voltando para de onde o Tibete havia saído, que aqui era a capital de Gondwana. Isso tudo está dentro de arquivos, dentro de registros, isso é uma pesquisa histórica, um levantamento que nós temos dentro do Instituto Brasilã já há quase 20 anos. Eu não estou falando dentro de empirismo.